Olá, gente boa! Hoje eu quero falar sobre os dados recentes liberados pelo IBGE com relação à religião, relativos ao período 2010-2020, que foi postergado até 2022 por conta de questões do último governo, mas tudo bem. O fato é que aqui eu quero dar um destaque sobre os dados relativos à religião, que é um tema frequente dos vídeos aqui do meu canal. E nesse último censo, os católicos ainda apresentaram uma queda, mas uma queda menor do que o último período do censo entre 2000 e 2010, o que eu atribuo ao efeito Papa Francisco, que sem dúvidas contribuiu para uma maior agregação e consolidação desse grupo. Agora, por outro lado, os evangélicos, que no censo de 2000 para 2010 apresentou um crescimento de 6,5%, levando os pesquisadores a uma previsão de que os evangélicos ultrapassariam os católicos aqui no Brasil já em 2032, nesse censo agora de 2022, apresentou uma desaceleração no crescimento. Ainda foi o maior crescimento do que todos os outros segmentos, mas apresentou uma desaceleração. Naquilo em que de 2000 para 2010 foi 6,5% de crescimento, de 2010 agora para esse censo de 2022 foi um crescimento apenas de 5,2%. E as pessoas denominadas como sem religião, do qual eu pertenço o grupo, continua tendo o seu crescimento. Não exponencialmente, mas continua tendo o seu crescimento e nesse censo atual ficou na casa de 9,3%. Essa é uma mensagem que, embora números estáticos e fixos, eles comuniquem quem supostamente cresceu mais, quem é a maioria, é a dinâmica como eles funcionam que passam uma mensagem sobre o que está realmente acontecendo. Porque, por exemplo, os evangélicos, que como eu disse anteriormente, teriam a projeção de ultrapassar os católicos em 2032, com essa desaceleração no crescimento, pesquisadores projetam essa suposta ou possível ultrapassagem apenas agora para 2049. E aí é claro que isso frustra e joga um banho de água fria sobre cobiças e ambições de líderes que querem mais que esse segmento cresça para que eles possam fazer aqui nesse país uma fusão entre o religioso e o político, instaurando um califado gospel. E aí foram lá fazer uma entrevista com Silas Malafaia e a resposta dele não poderia ser mais do que óbvia, de que ele não leva em consideração números, de que aliás ele ri desses números. E eu acho que, nesse sentido, ele está falando muita verdade. Porque Silas Malafaia é uma figura que representa religiosos que fazem da sua própria crença um absoluto ao ponto de aliená-los com relação à realidade. Na realidade existem números, existem estatísticas, existem apontamentos reais e concretos, pautados em ciência, pautado em cálculos estabelecidos e concretos, mas que eles não levam em conta, nunca levaram. Porque são negacionistas mesmos. Ou na direção de se isolarem do todo para viverem como seita, afirmando as próprias certezas, ou para se utilizarem das convicções religiosas para manipularem as massas para finalidades de conveniência dos líderes. Inclusive, eu creio que um dos impactos que incidiram sobre essa desaceleração do crescimento evangélico, da igreja evangélica, tem a ver sobretudo com a pandemia. O modo como se fizeram totalmente negligentes, cegos, não levando em consideração o andamento da realidade. E que daí eles tragam o pretexto da fé, como não tendo medo de que aquilo pudesse atingir eles e os familiares deles. Tudo bem, mas o problema é que eles colocavam em risco toda a demais população do país. Então, somado a esse tipo de comportamento, de seita mesmo, né, completamente alienado e desconectado do todo, cuja própria crença é o absoluto. Segundo, com uma bancada evangélica no Congresso que legisla em favor próprio, querendo tornar imposição pela lei comportamentos e determinadas áreas que têm a ver com usos e costumes particulares ao modo específico deles interpretarem a Bíblia. Somado também aos múltiplos escândalos de líderes que arrogam sobre si um determinado personagem de moral ilibada, já antecipadamente estabelecendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno, e aí daqui a pouco caminha um pouco mais para frente e percebe que esse mesmo líder estava roubando, estava desviando dinheiro, estava saindo com a diaconisa, estava abusando de crianças e adolescentes, e toda essa conspurcação, onde ao mesmo tempo que eles se colocam como senhores da moral ilibada, eles perpetram não só toda sorte de imoralidades que trazem escândalos 2, 3, 4, 5, 10 vezes por mês, é praticamente ali uma fábrica de escândalos, como por outro lado também essa associação da religião com política, essa megalomania de criação de megas templos completamente forjados pela tecnologia, pautado na quantidade, no número, onde o indivíduo vira massa e
e investindo e pautando a coisa tanto em cima do consumismo, da aparência, da estética, do poder e do status, que isso tudo distancia o que eles carregam como bandeira, que é a Bíblia e o Evangelho, da realidade desse mundo cruel que é marcado pela desigualdade, pela injustiça social e por uma estatística esmagadora de pessoas passando fome, passando dificuldades. Sim, então isso tem despertado e fomentado o crescimento de pessoas sem religião, apesar de apresentarem uma espiritualidade e pautarem a sua espiritualidade numa vivência diluída no cotidiano, lendo a Bíblia em casa com o filho, como eu particularmente faço, se reunindo em reuniões informais, como eu também particularmente participo, e vivendo a vida no Evangelho como sal diluído no meio do mundo, levando sabor aonde não tem a partir daquilo que vai crescendo de dentro para fora. E essa é a minha oração. Graças a Deus, toda essa estatística, esses dados do IBGE trazem um acalento para o coração, distanciando a gente daquela expectativa de um futuro dominado por uma religião, onde a política e religião se fundiriam, e a gente, se iranianizando, se afeganistando. Deus nos livre disso. Isso é resposta de oração, e prossigamos com a ousadia que Deus nos concedeu, quebrando fortalezas e toda a presunção e arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus expresso em Cristo Jesus. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.